Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, Oi, tudo pessoal. bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao RevisaCast, o terceirão. A gente vai falar hoje sobre matéria de inglês, próxima prova de bloco, inglês do Guilherme, né? Isso. No segundo ano. Então, uma matéria vai estar bem tranquila essa prova, vai ser praticamente só interpretação de texto, mas a gente veio aqui dar algumas dicas, né, de interpretação de texto para Enem, para prova e tal. Outros vestibulares também. Sim, vestibulares e provas em geral, atividades que vocês forem fazer, a gente veio dar umas dicas de como interpretar esses textos que são em inglês. Exatamente. Bom, acho que começando sobre a interpretação, né, no estilo Enem, é bom falar que, primeiramente, não precisa ter uma noção enorme de gramática. Claro, o básico, para entender a coesão ali das palavras, é importante, né, entender a ordem, o raciocínio, mas a gramática não é o mais importante, porque normalmente as questões vão se basear mais em você entender se algum ponto ali, tá, que é a questão que a alternativa está falando, está contido no texto. Ou seja, se falar na alternativa, fulaninho estava brincando com a bola, aí você vai no texto, verificar, tinha bola ali e tal, verifica, encontrou essa alternativa. E às vezes vai ser sobre as um pouquinho mais complexas que você tem que entender, às vezes uma crítica subentendida ali, né? Principalmente se for em questão de charge, esses negócios assim que gostam mais que de tem um ironia, humor, que tem um trocadilho de palavras, aí vai exigir talvez um pouco mais. Cai bastante charge, principalmente com essas críticas, né? Críticas sociais, essas coisas assim, geralmente cai bastante. O mais importante da interpretação, assim, eu acho que é você expandir principalmente o seu vocabulário. Entender que cada palavra tem, porque às vezes vai vir uma palavra que tem um significado específico. Naquele contexto, você não sabe aquela. Se você não sabe. Tem 2 ou 3. Então, aí, dependendo do contexto, às vezes é uma gíria. Como é que você vai saber? Exatamente. Tem que ter um pouquinho de vocabulário aí para entender. Sim. Mas, para Enem, principalmente para Enem e em outras provas em geral, o que pega muito é a interpretação de texto. Então, você tem que ler o texto e você tem que entender o que está escrito ali, o que é que aquele texto quer te falar, de que jeito que ele está te falando isso, se é com ironia, se é de forma direta, se é de forma indireta, se... Prestar atenção, às vezes não é um diálogo, né? Saber diferenciar bem o que cada personagem está falando, porque depois, na questão, eles vão referenciar esses personagens. Sim. Então, eles geralmente referenciam. E se for em charge, o que tá falando quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3. O quadrinho também, um quadrinho importante. Pensando, então, em interpretação de texto, eu quis trazer pra gente as duas táticas, né, que eu espero que vocês já tenham ouvido falar, mas se vocês não viram, eu vou estar explicando agora, que é o skimming e o scanning. Eles consistem basicamente em você ler o texto, analisar, assim, bater um olho, assim, bem rápido, aquela leitura, assim, coisa dinâmica, e puxar palavras que você já sabe quais são. Tipo, eu vi aqui no texto, ball eu sei que é bola, esse aqui eu sei que é tal coisa. Aí você vai puxando e vai, tipo, criando um vocabulário próprio daquele texto, para você ver se aquelas ideias se conectam, entendeu? É muito bom você ler, fazer essa leitura, essa análise rápida, porque se você precisar, de fato, ler o texto inteiro, você já vai ter uma noção do que aquele texto está te falando. Então, por exemplo, eu li aqui, no título está dizendo que é sobre a floresta amazônica. Eu sei que o texto vai me falar sobre a floresta amazônica. Claro. Então, assim, vai te dar um norte, vai ser mais um norteador para vocês poderem entender. Então, analisar muito o título. Título é uma maravilha. O título, ele te fala, título e lead, se for notícia, eles te falam já vai ter um entendimento precisa. Ali do texto, né? Total. Aí o texto, ele geralmente só aprofunda, mas o título é muito importante. Às vezes, a notinha de rodapé, gente, prestar atenção na notinha de rodapé, faz a diferença na hora de interpretar o texto. Porque às vezes é uma notícia e você pega assim, nossa, essa notícia veio de tal lugar, tal ano, tal época, o que estava acontecendo nessa época. Então aí, tipo... se você não encontra, assim, a noção básica ali do texto, às vezes você pensa, mas isso aqui é uma história, isso aqui é baseado em alguma coisa, é um jornal. Então, assim, prestar bem atenção. Aí no próprio enunciado ele fala, esse corte de jornal aqui, alguma coisa assim. Às vezes o próprio enunciado já vai também. O enunciado dar um o contexto. Mais importante de tudo. É ler o enunciado e ver o que ele está te perguntando, o que ele está pedindo. Porque às vezes o texto está falando uma coisa, mas o enunciado não está te pedindo o que o texto está falando. O enunciado está te pedindo outra coisa. Então tem que prestar muita atenção no enunciado, ler com cuidado as alternativas, ver se não tem ali um peguinha, mas também não cair em pedras invisíveis. Às vezes vai ter uma pegadinha. Às vezes eles vão colocar uma coisa que está no texto, mas não é o que a questão quer.
Exatamente. Exatamente. Isso acontece bastante. Tipo, Uhum. o conteúdo está no texto, está ali, você leu e Mas tal. não é E não é o que o ou não é enunciado da pediu. maneira que a questão que está escrito ali na alternativa, né? Tem essas palavras, mas não são aquele significado, ou, né, não tem nada a ver com o que o enunciado quer. Com o que o enunciado te pede. Então, tipo, Isso. às vezes você tá lendo ali um poema, o poema fala sobre isso, mas ele tá te perguntando sobre construção do poema, ele não tá te perguntando o que o poema tá falando. Isso aí. Então tem que prestar muita atenção. A dica master é prestar atenção. Tem que ler com atenção todas as entrelinhas, todas as palavrinhas, E lembrar as assim, vírgulas. viu a alternativa, volta no texto, vê o que era isso aqui mesmo, o que é isso aqui se tratava. Mas a parte de inglês, normalmente no Enem, no vestibular, é sempre uma parte Bem mais tranquilo. curta, né? São 5 questõezinhas, é bem tranquilo, costuma ser bem tranquilo mesmo. Então, é isso. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e espero que vocês saiam muito bem na prova. Boa sorte, boa prova. Boa prova. E muitas notas boas para vocês. Espero que vocês voltem para revisar com a gente em outros momentos, outros blocos, outras provas que tiverem para frente. Valeu, gente. Tchau. Tchau.